Sara Shiva, onde foi que eu errei? Capítulo 11. Erro número 8. Maldizer, ou seja, amaldiçoar os filhos com palavras, mesmo que seja brincando. Efésios 4:29 fala: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A palavra torpe no dicionário significa disforme, repugnante, nojento, ignóbil, sórdido, manchado. Essas palavras aí, que muitas vezes os pais acham que são apenas palavras de baixo calão. E lembrando que aqui ela não vai falar nem sobre palavrão, sobre palavra pesada mesmo, porque esse livro se chama Onde Foi Que Eu Errei? Porque os filhos dos crentes se desviam, os erros que os pais não devem cometer e como recuperar os filhos perdidos. Então, subentende-se que os crentes não vão andar com palavrão na boca, ainda mais para se retratar, para se comunicar com os filhos desse jeito. Aí ela fala aqui o seguinte, né? Que diferente dos ímpios, o cristiano já tem esse pensamento de não falar o palavrão, de não ficar xingando dentro de casa. Só que há alguns momentos que os pais começam a maldizer os filhos sem eles mesmos perceberem. E isso daí não são palavras ao vento. A palavra fala em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Mateus 18:18, Jesus disse: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. A maioria dos cristãos, muitas vezes que fazem essas coisas, eles são sem noção. Não fazem na maldade porque eles querem prejudicar os filhos, mas eles ficam com aquela brincadeira de amaldiçoar, de maldizer os filhos, apenas por graça, por zoação e às vezes pela falta de noção mesmo. Por exemplo, ela conta de uma situação que ela estava conversando com a irmã da igreja, que era a esposa do pastor, e a esposa do pastor estava com o filho, né? A filha no colo, a filha tinha uns 7 anos, e ela estava contando o testemunho dela. Não, porque antes de eu me converter, né, quando eu tive ela e o pai dela rejeitou ela, aconteceu isso na minha vida, e ela falando na maior naturalidade. A criança não era surda, a criança com 7 anos de idade já conseguia escutar tudo. E o que acontece? Aquelas palavras de rejeição vão entrando dentro do coração da criança, e o que vem na mente dela? Eu fui abandonada pelo meu pai, eu fui rejeitada, o problema deve estar comigo, porque uma criança pequena não tem noção do que está acontecendo. Então o inimigo ele vai mesmo naquela brecha, né? Nesse caso a mãe abrindo uma porteira mesmo, para que na cabeça da criança ficasse todos esses pensamentos de autocomiseração, de condenação, de culpa, rejeição, e a mãe estava sem querer ministrando, maldizendo, né, a filha, ministrando toda essa dor na alma da criança com as suas próprias palavras. E muitas vezes outra coisa que acontece são os pais que brincam, começam a zoar os filhos. Por exemplo, começa a chamar de gordinha, e às vezes até num jeito carinhoso: ó, meu gordinho, olha a minha gordinha. E isso para não citar outros apelidos, que quando os pais começam a falar, ó, a baleia, balofo, buchão, a criança recebe aquela palavra sobre a vida dela como sendo uma verdade absoluta sobre ela. Pode ser que para o resto da vida aquela pessoa tenha problemas de excesso de peso e nunca consiga manter a forma porque recebeu a administração da boca dos próprios pais. Desde pequena, você é uma baleia. E mesmo que a pessoa conscientemente decida mudar sua aparência física, lá no seu inconsciente, toda a sua alma e mente está programada para ter um corpo gordinho. Nesse caso, o cérebro literalmente manda mensagens de fome e de apetite para que essa pessoa coma muitas calorias e assim confirme o que está gravado em seu inconsciente pelas palavras proferidas ainda na infância, por pai ou mãe ou outros. Já vi muitas pessoas desesperadas porque não conseguem emagrecer. Sempre pergunto se a pessoa é gordinha desde criança, ou como era o relacionamento com os pais, como se relacionava com a comida e com a sua própria autoimagem. Pois sei que se for esse o caso, e a pessoa não lutar, não determinar, não clamar a Deus para que ele entre no seu inconsciente e mexa lá dentro, é muito difícil que haja mudança. E a gente falou aqui apenas do peso, mas tem pai que tira onda, chacota do nariz, da boca,
das pernas. Ah, tu tem perna muito fina demais. Oxi, essas varetas aí, se eu fosse tu cobrir essas pernas. E isso, os pais não se tocam porque estão maldizendo, trazendo maldição na vida dos filhos, trazendo uma baixa autoestima na vida dos filhos apenas com as palavras. Nenhum colega de escola ou trabalho, seja lá quem for, causa um estrago na autoestima da criança como os pais ou os irmãos podem causar. Em Provérbios 15:4 fala o seguinte: a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Isso quer dizer que as palavras elas podem tanto curar uma pessoa, como podem matar, destruir a alma de uma pessoa, o emocional daquela pessoa. Com a autoridade que os pais têm na vida dos filhos, uma autoridade até espiritual, quando eles falam palavras sobre os filhos, eles lançam decretos. E aí, você vê que na Bíblia, na época da Bíblia mesmo, o pessoal tinha esse entendimento. Tanto que, na hora que era para abençoar o primogênito, era realmente algo muito especial. Por exemplo, quando você vê a história lá que Isaac, quando foi abençoar Esaú, que era o primogênito, mas Jacó entrou lá primeiro. Depois que Esaú chegou e falou: pai, me abençoa. Eu disse: não posso, eu já abençoei seu irmão. Ele falou: tem nenhuma bênção aí, não restou nada para mim. Para você ver como era levado muito a sério aquilo que o pai proferia. Só que hoje se tornou banalizado. Ah, eu tô brincando. Ah, isso é besteira. E começa falando. Eu conheço, por exemplo, uma mulher que ela tem mais de 40 anos, que ela não consegue se casar de jeito nenhum. E ela é uma pessoa de uma boa família, ela é bonita, não aparenta ter 40 anos e não consegue arrumar ninguém. Só que aí eu já presenciei a mãe dela falando: fulana não vai casar nunca não, vai ficar pra tia, ela tem que ficar cuidando, ela tem que estar aqui para cuidar de mim. Então o que acontece? Eles não têm noção, ela não tem noção talvez, que essas palavras que foram proferidas sobre a vida da filha, sobre a vida dela mesma, está causando toda esse travamento na vida dela. E outras coisas também, por exemplo, sim, aí ela continuou falando, né, que os pais podem ligar ou desligar coisas na alma, no espírito e no emocional dos filhos no mundo espiritual. Aí outras palavras que a gente usa para falar: esse menino danado, que é originado do latim damnato, que deu origem ao verbo danar, se danar, significa condenado e rejeitado. Como adjetivo ela significa condenado às penas do inferno, maldito, réprobo, ímpio, zangado, colérico, furioso, raivoso, hidrófobo, endiabrado, mal e por aí vai. E os pessoal: esse menino é danado demais. Já a palavra moleque, alguns estudos dizem ser a adaptação da palavra Moloque, que segundo a Bíblia, Moloque era aquele deus cujas crianças eram oferecidas a ele, né, em sacrifício. Então, quando você fala para mim: seu moleque, você está falando: ei, criança do deus Moloque, ei, criança sacrificada do Moloque. Às vezes são palavras assim que os pais nem prestam atenção. E o que acontece? A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. E eu tenho certeza que muitos pais, eles cometem esses erros, não é por mal. Às vezes é sem noção mesmo, às vezes acham que é uma brincadeira, que é uma besteira, mas nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos. Ao invés de nós falarmos essas palavras, porque a gente não, na brincadeira também, a gente não brinca de abençoar. O seu filho lá bota a sua casa de cabeça para baixo. Aí você fala: meu Deus, esse meu filho, você é muito proativo, você é muito determinado. O filho ali, só bate em frente. Meu filho, você é muito intrépido. Começa a falar palavras gigantes na vida dos filhos, porque nós temos que plantar para que lá na frente nós possamos ver os resultados daquilo que nós falamos, porque palavras são sementes. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!